partida ridícula do Náutico, cara. Que partida ridícula do Náutico, tá? O Náutico conseguiu, torcedor, ter dois jogadores expulsos, fazer um primeiro tempo pífio contra uma equipe que nem time tinha. A Ponte Preta nem time tinha. Foi uma vergonha. Foi uma vergonha. Foi uma vergonha. Sem falar que o, o, o técnico do Náutico é engraçado, né? Ele deixou o Derek o tempo todo em campo e tirou o Cauã Maranhão, que ele botou para jogar errado, né? Forçando a velocidade do menino. Cauã Maranhão não é um velocista. Cauã Maranhão não pode jogar correndo em velocidade. É um cara de área, é um cara que central, um cara que recebe a bola. Tá de brincadeira, cara. Tá de brincadeira. Hoje o Hélio pediu para apanhar. E o primeiro tempo do Náutico foi ridículo. Ridículo. Foi um primeiro tempo ridículo. Desrespeitoso com você. E aí tem torcedor que assiste aqui os nossos vídeos e faz. Ele só traz desgraça. Gente, olha, o time era esse mesmo. Muriel, Arnaldo, Betão, Gustavo Henrique, Igor Fernandes. Léo Índio, Wenderson, Jean Carlos. Talvez, ele tivesse colocado, não tivesse mudado o sistema do meio de campo. Tivesse deixado Samuel, Wenderson e Jean Carlos. Mas ele tirou quem? O menino da base. Adiantou Léo Índio, porque gostou dos minutos finais do Léo Índio. Participou bem? Eu achei que participou, mas muito pouco para fazer qualquer diferença, tá? Borace, Cauã Maranhão e Derek. Derek é uma tristeza. Derek, no começo do primeiro tempo, Derek perdeu 2 gols, cara a cara, sozinho, livre de marcação. A zaga da Ponte Preta, lá do outro lado do mundo, ele conseguiu perder as 2 oportunidades claras de gol. E depois disso, o Náutico foi uma vergonha. O Náutico foi uma vergonha, um time sem alma no primeiro tempo, sem tesão, assistindo o jogo de camarote, contra uma equipe dessa horrorosa, péssima, horrível. Os caras estão aí sem a receber. Eu falei no pré-jogo que se empatasse ou perdesse, era ridículo. E o Náutico conseguiu ser ridículo. E o segundo tempo do Náutico pareceu que deu uma melhora, mas não melhorou. Começou ali com o Jean Carlos forçando boas defesas do goleiro Vinícius. Boas defesas. E só. E o Náutico conseguiu ter 2 jogadores expulsos. Esse péssimo jogador chamado Pato Nunes, que só na cabeça de quem lá trouxe, Guilherme e Hélio, que foram eles, né? São diretores, é eles que contratam, que esses caras iriam dar certo, que esse cara iria dar certo no Náutico. Nem de longe ele é um Borace da vida. Nem de longe. É um péssimo jogador. Quando ele entrou na reta final do jogo contra o Atlético Goianiense, eu estava em loco, eu acompanhei e ouvi a movimentação dele. Eu falei para o colega da Rádio Jornal que estava do meu lado e disse: esse jogador é péssimo. Esse jogador é altamente fraco. Dá combate errado, bate feito um desgraçado. Ele é o tempo todo batendo nos colegas. Ele entra em campo apenas para arrumar problema. E ele era para ter sido expulso antes. Porque tem uma jogada que ele faz em cima do Danielzinho, do Daniel Baianinho, que era para ele ter sido expulso ali. Que ele pisa no tornozelo do cara. Tomou só cartão amarelo. Tá? Então, para mim, um jogo pífio do Náutico. Ridículo. Ridículo. E você, torcedor, abra o olho. Abra o olho. Porque o Hélio dos Anjos não quer ser criticado. Chegou a dizer na coletiva pré-jogo que os clubes de Pernambuco não têm estrutura graças às críticas da imprensa, do torcedor. Eu nunca vi um negócio desse. Ele está nos 2 maiores cargos que lhe compete nessa temporada, que é executivo, que ele é executivo, e técnico. Aí ele diz: para que eu quero, para que serve o executivo? Para qual é a função do executivo? Para evitar que você
Faça essas bobagens nessas contratações para evitar que você vá na coletiva daqui a pouquinho e, e vá falar sobre a Ponte Preta. É que isso é a verdade, gente. A coletiva de Hélio vai ser, ou Hélio ou Guilherme, seja lá quem for, vai ser sobre a Ponte Preta. E aí? Se a Ponte Preta tem um pouquinho melhor de qualidade, tinha ganhado do Náutico. Tá? Então, para mim, é um time que vem jogando mal e vem conseguindo resultados. Vem jogando mal. O jogo contra o Atlético Goianiense foi outra vergonha. O Náutico só jogou 15 minutos. Só jogou 15 minutos. Que foi que fez o gol e acabou-se o Náutico. Entendeu? Aí tu fica com Derek até morrer e tu tira Cauã Maranhão, que é um jogador que precisa ter esses lançamentos. Essa bola precisa chegar limpa para ele. Ele é um cara que se movimenta assim, mas ele não pode jogar correndo, ele não pode jogar em velocidade, ele não tem essa característica. Para quê? Para quando for no próximo jogo ter uma justificativa de tirar o menino de campo. Como é que tu tira o cara que está vivendo o seu melhor momento? E hoje você matou o atleta. Matou o atleta. Para acabar de lascar, Betão fez a bobagem, né? E o Náutico pode perder Gustavo Henrique para o jogo contra a equipe do Ceará. Porque Gustavo Henrique saiu com lesionado de campo. Vai ter que ver aí o que, é que vai acontecer com o atleta. Mas pode ter se lesionado. E o Betão está expulso. Esse Pato Nunes, esse Pato aí do Quaquá, não vai jogar mesmo. Então, para mim, um jogo horroroso. Horroroso. Jean Carlos sumido. Sumido em campo. Sumido em campo. Né, Jean? Sumido em campo. Agora, do jeito que ele joga. Até colocou o Leônio para ajudar nessa cobertura, já que o Leônio também tem uma característica de construtor, uma participação de Wenderson. Mas é muito pouco, gente. Muito, muito pouco. Um jogo ridículo. Repito novamente e não canso. Ridículo. Ridículo. E dê graças a Deus de não ter perdido para a Ponte Preta. Você dê graças a Deus de o Náutico não ter sido para perder para um time que não ganha de ninguém. A Ponte Preta perdeu para todo mundo em casa, praticamente, minha gente. Para todo mundo, o Náutico foi lá e não conseguiu vencer. É uma coisa bizonha. Uma coisa bizonha. Aí ele me faz as mudanças, me tira Cauã Maranhão e coloca Luiz Cláudio. Igor Fernandes deve ter sentido alguma coisa, né? Que também não fez uma boa partida, aí o Rian entrou e também foi a mesma porcaria. Reginaldo entrou no lugar do Arnaldo lesionado. Arnaldo tá fora do próximo jogo, tomou cartão amarelo, o terceiro. Né? Os dois zagueiros foram substituídos. Substituídos não, né? Um só, porque o outro foi expulso. E aí, Betão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Tu consegue segurar o cara, bicho, pelo pescoço. O Léo Gomes. Tu achou que ia acontecer o quê, hein? Que o árbitro ia te aplaudir, é? Então, pra mim, um jogo ridículo do Náutico. Ridículo. Ridículo, ridículo. Ridículo. O time não consegue performar, o time não joga. O time não joga. O time do Náutico perdeu toda a pressão que tinha. Mas tá tudo bom. Tá tudo ótimo. Tá ótimo. Continue assim que tá perfeito. Tá certo? Que a culpa é da imprensa, a culpa é de você, torcedor. Hélio dos Anjos não gosta de ser cobrado, não. Ganha 500 pau por mês, né? Por mês, que é a comissão técnica dele. Aí ele me traz Borassi. Pra mim, tá fazendo. Consegue jogar. Foi ele que fez o gol, né? O primeiro gol dele. Aí você me traz Pato Nunes. Tá? Aí o cara. Aí você olha pra. Você olha. Tá? Porque o Pato Nunes entrou no lugar do Léo Índio. Certo? Que estava amarelado. Por que não colocar o Samuel em campo? Para formar o setor do meio de campo com Samuel, o Wenderson e Jean Carlos. Ele me coloca Pato Nunes. É o seu, né? Você trouxe ele, né? Segundo jogo do cara, o cara é expulso. E não é porque jogou bem, porque foi uma dividida sem querer ali, né? Uma dividida de jogo. Não foi. Ele entrou para fazer isso mesmo, para ser expulso. Ele entrou para fazer isso mesmo, para ser expulso. E parabéns a você. Parabéns a você que contratou. Tá? Parabéns. É um péssimo jogador. Não vai sair nada daí, não. Mas tá bom, presidente. Continua. Porque tá errado a imprensa. O Bruno Becker. Ele fez. Eu não tenho nenhum tipo de. Não sei se foi. Ele usou uma palavrinha para ser maionete, né? De ninguém. Espero que não tenha mesmo, tá? Mas não sei não.
Sei não, não sei não. Jogo horroroso. O Náutico foi melhor em nenhum momento. A Ponte Preta deveria ter vencido o jogo. Merecia vencer o jogo. Merecia vencer o jogo, tá? Merecia vencer o jogo. O cara que empata com a Ponte Preta. Todo mundo ganhando da Ponte Preta. E o Náutico conseguiu empatar com a Ponte Preta. É revoltante. É muito revoltante. É muito revoltante. Galera, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e dá tua opinião aí. O que você acha? Náutico jogou de Muriel, Arnaldo, Betão, Gustavo Henrique, Igor Fernandes, Léo Índio, Wenderson, Jean Carlos, Borasca, Cauã Maranhão e Derek. Depois saiu o Arnaldo, entrou Reginaldo. Betão foi expulso, Gustavo Henrique saiu, entrou o Wanderson. Igor Fernandes saiu, entrou Rian. Léo Índio saiu, entrou essa criatura aí, Pato, que é horroroso, e foi expulso. Aí saiu também Cauã Maranhão e entrou o Luiz Cláudio, que também não fez porcaria nenhuma. E parabéns aí aos envolvidos que trazem umas. O Luiz Cláudio é um menino da base. Mas você tirar Cauã Maranhão, que tá vivendo um bom momento, e morrer com o Derek em campo. Enfim. É isso, galera. Valeu.